E se eu disser para você ter um cuidado especial com o planejamento dos seus grupos no CRAS e no CREAS, em especial no PAIF e no PAEF? Se eu te contar que existe uma pequena armadilha no planejamento e que você deve estar de olhos bem abertos. Vamos lá para mais essa conversa, destrinchar as armadilhas do planejamento de grupos? Eu sou Ana Pincolini e esse é o Suas Conversas. Agora que a gente já falou sobre vários tipos de grupos no PAIF, no PAEF, que limpamos as diferenças entre esses vários tipos de grupos, chegou a hora de falar do planejamento. Mas eu te garanto, eu a garanto, que a nossa conversa de hoje é bem diferente do que você está imaginando. Por que diferente? Porque eu não vou falar da importância de planejar, que isso você já sabe, você já está careca de saber. Eu vou falar para você ter cuidado com o planejamento. Como assim? Você deve estar pensando. A Ana falando para ter cuidado com o planejamento? Não seria cuidado no planejamento? Não, caro colega, é cuidado com o planejamento mesmo. Especificamente com uma armadilha do planejamento. Ou melhor, uma armadilhazinha ardilosa, fantasiada de planejamento. Vamos descortinar isso já já. Mas antes, eu convido você que ainda não me segue aqui no canal a clicar nesse sininho aí, porque ele ajuda você a ficar por dentro das conversas que a gente traz para cá e também ajuda a gente a chegar em mais municípios que precisam dessas conversas. E tudo isso grátis. Convido você também a me seguir lá no Insta, @AnaPincolini, a conhecer o meu livro Psicologia que Sobe Morro e Desce Ladeira e os nossos cursos e também outros produtos. Para saber mais, vai lá no nosso site www.anapincolini.com.br, que tem muita coisa legal para contribuir com o miudinho do seu trabalho no SUAS, com destaque para o nosso queridão, o funil de aprimoramento do PAIF, que é uma ferramenta para o passo a passo para o seu CRAS sair do plantão de emergências. Bom, gente, vamos lá então. Nessas minhas andanças por aí pelo SUAS afora, muitas vezes eu chego nos CRAS e nos CREAS e perguntam como andam os grupos. A gente fala desde a PNAS, a Política Nacional de Assistência Social, em coletivização de demandas. Mas na prática eu vejo que muitos CRAS e muitos CREAS ainda ofertam o trabalho social com famílias, nos âmbitos do PAIF e do PAEF, predominantemente de modo particularizado, inclusive utilizando a nomenclatura acompanhamento individual. Vocês sabem que eu sempre indico para não usar individual, mas unifamiliar ou particularizado. Por que não individual? Porque até uma família de um indivíduo já é um tipo de família, que se chama família unipessoal. Então, particularizado ou unifamiliar. Mas voltando, eu não tenho números, é verdade, é uma hipótese. Mas eu formulo essa hipótese com base no que eu vi acompanhando CRAS e CREAS nesses últimos anos. Eu mesma, quando era coordenadora de CREAS, e a gente batia muito na questão dos grupos, lembro que chegamos no máximo a 50%. Ou seja, metade das famílias que a gente acompanhava em PAEF na época era acompanhada de modo coletivo e metade estavam em acompanhamento particularizado. Aliás, eu desafio você que nos assiste a pensar hoje aí no seu CRAS, no PAIF. E você que trabalha no PAEF, ali no CREAS, façam esse cálculo mental e me digam aqui embaixo nos comentários se predomina o acompanhamento particularizado ou o acompanhamento em grupo. E não vale dizer os dois, ela é acompanhada de modo particularizado e também frequenta grupos paralelamente enquanto um plus. Não, eu quero saber o índice de utilização do grupo enquanto dispositivo de acompanhamento familiar. Do grupo enquanto espaço seguro em que se dá o acompanhamento mesmo, em que as famílias levam os seus problemas e recebem orientações dos profissionais. E por que não dizer de umas para as outras, ali no coletivo. Então, é o grupo como estratégia de acompanhamento, como principal estratégia de acompanhamento que eu quero saber. Coloca aqui qual o índice de acompanhamento em grupo do seu PAIF ou do seu PAEF. Eu ainda não encontrei um município em que a maior parte das famílias sejam acompanhadas em grupo. Embora, como eu disse, lá se vão cerca de 20 anos da PNAS que fala em coletivização das demandas. Fala-se muito de planejar grupos.
Dos meus cursos, eu digo para vocês que o de grupos é o mais procurado de todos. Mas apesar de se falar tanto dos grupos, de se buscar tanta capacitação em grupos, eu vejo que ainda estamos longe de construir uma assistência social cujo principal dispositivo de atendimento e de acompanhamento familiar seja o dispositivo grupo, sejam as metodologias coletivas. Eu não acredito nos coletivos simplesmente por teoria, ou porque tem que ser assim e pronto, ou como uma imposição. Eu acredito porque eu acho que muitos problemas que ainda enfrentamos, em especial em relação à autonomia e à participação social dos usuários, estariam mais bem encaminhados se de fato predominasse o dispositivo grupal lá nos nossos atendimentos e acompanhamentos. Só um exemplinho bem pequeno. Todo ano de conferências de assistência social aparece o mesmo desafio da participação social, o desafio de dar voz aos usuários do SUS. Claro que tem o papel dos conselhos, o papel dos fóruns de usuários, as pré-conferências e tudo isso. Mas eu penso que se uma vivência corriqueira das famílias, por meio dos seus representantes, fosse estar em grupos, participar de grupos, falar nos grupos, conseguir se colocar, a participação seria maior. Simplesmente porque o grupo democratiza o saber, democratiza a palavra. Bom, mas voltando, se é tão importante, se é tão indicado, se a atenção coletiva deveria ser a regra e não a exceção, porque ainda temos mais atendimentos e acompanhamentos particularizados do que coletivos, mesmo após tantos anos da PNAS? E aí vem a minha hipótese. Uma delas, na verdade, pode estar errada, é hipótese, mas eu quero ver o que vocês acham. E aí entra o planejamento, mas não aquele planejamento que você está pensando. Olha só, seguidamente eu pergunto nos CRAS e CREAS em que eu vou, como andam os grupos de PAIF e do PAEF. E é muito comum eu receber como resposta, abre aspas, estão em planejamento, ou estamos planejando, ou vamos planejar os grupos do segundo semestre. Dificilmente, aliás, nunca me respondeu que está planejando as ações particularizadas, chamadas geralmente de atendimentos individuais. Vejam, ninguém diz, eu estou planejando os meus atendimentos individuais. Então agora é aquela hora em que você deve estar pensando, mas então, você é contra o planejamento de grupos? Claro que não, caro colega. Claro que eu não sou contra. Obviamente é preciso planejar. Mas eu vejo que às vezes o planejamento é usado como um fator que atrasa desproporcionalmente o começo do grupo. O ano está lá em março ou em abril e ainda não começaram os grupos no CRAS, mas o atendimento individual já está lá, desde o dia 2 de janeiro rolando, entendem? Porque os grupos ainda não integram organicamente, naturalmente, as ofertas do CRAS e do CREAS o ano inteiro. E é aí que eu quero propor uma interpretação para isso, que eu chamei de armadilha do planejamento. Planejar é preciso, com certeza, jamais você deve começar um grupo sem planejar, mas despender mais da metade do tempo no planejamento do grupo do que na oferta dele lá no menu de ofertas do CRAS ou do CREAS, aí pode ser um sintoma. E aí, calma, que eu vou dizer sintoma do quê? Então, eu vou interpretar este sintoma à luz da teoria pichoniana, se é que existe essa palavra. Enfim, da teoria do Pichon-Rivière, que trata dos grupos operativos. Bem resumidamente, para Pichon-Rivière, um grupo é um conjunto de pessoas articuladas por uma representação interna, uma mútua representação interna. E essas pessoas se propõem a executar uma determinada tarefa. A mútua representação interna tem a ver com vínculo, com a imagem do grupo que se forma dentro de cada um dos participantes, a representação mesmo daquele grupo, que é aquele conjunto de pessoas e não um outro conjunto de pessoas. Então, é esse grupo representado mais do que a mera soma dos indivíduos que fazem parte dele. Então, o grupo como entidade própria. Essa é a representação interna mútua que todos os participantes têm do grupo. Pois bem, e para o Pichon-Rivière, a dinâmica do grupo, que nada mais é do que o movimento do grupo, tem 3 momentos: a pré-tarefa, a tarefa e o projeto. E a tarefa é a operatividade do grupo, ou seja, é a sua finalidade. Ao mesmo tempo, a tarefa é a prática, a praxis, e ela é a trajetória do grupo em direção a essa finalidade com a qual ele foi formado. Ela é o ponto de chegada,
do grupo, dos seus objetivos, mas ela também é o percurso que se dá. Então a tarefa ela tem um nível consciente, mas ela também tem dimensões implícitas. Então, ao mesmo tempo, ocorre o funcionamento do grupo de modo lógico e coerente com a realização da tarefa, mas lá também há um aspecto afetivo, ligado a medos, a fantasias, que pode travar o progresso do grupo e que tem aí a ver com as tarefas implícitas. Então, os objetivos conscientes do grupo delimitam a sua tarefa explícita ou externa. E a tarefa interna do grupo consiste em trabalhar com processos que dificultam a realização da tarefa externa. A execução da tarefa acarreta enfrentar obstáculos relacionados ao grupo e também a cada participante. Só que existe um momento anterior ao grupo entrar na tarefa, que é o quê? A pré-tarefa. A pré-tarefa é esse momento em que existe ambivalência, em que existe insegurança, medos, fantasias, em que parece que o grupo não vai. O grupo se amarra, ele não entra na tarefa, ele vai postergando os passos para a resolução dos objetivos. É meio que uma resistência à mudança. Então, na pré-tarefa, surgem ansiedades de perda, de ataque, medo do desconhecido. Quanto mais difícil concluir a tarefa do grupo, mais resistências aparecem a ela. Resistências mais ou menos inconscientes e que nem sempre são explícitas. Passada essa fase da pré-tarefa, o grupo entra na tarefa, que é o momento em que ele começa a andar, a avançar no alcance dos seus objetivos. E aí chega o momento chamado projeto, quando ele começa a se planejar mesmo e a executar de fato as etapas daquela tarefa. Esses momentos do grupo, descritos pelo Pichon Rivière, pré-tarefa, tarefa e projeto, não seguem uma lógica linear. Pelo contrário, todo grupo apresenta a constante demanda de sustentar o seu processo e refletir sobre ele, ir se organizando, se recriando com avanços e com recuos. Então eu pergunto a você, pensando nesse conceito pichoniano de pré-tarefa, será que o seu CRAS ou CREAS, e aí não só pensando no grupo do PAIF ou do PAEF, mas pensando na equipe do CRAS e do CREAS enquanto um grupo, que também funciona com essa dinâmica de grupo. Será que este grupo da equipe do PAIF e do PAEF, com a tarefa de implantar grupos, será que este grupo não está na pré-tarefa? E será que ao gastarmos tanto tempo no planejamento de grupos, não acaba sendo uma espécie de mecanismo de defesa para postergar o começo desses grupos, a entrada na tarefa? E aí eu vou um pouco mais longe. Não se preocupem que eu não fumei nada, nem tô delirada, é uma linha de interpretação, tá? Mas vamos lá. Será que nós, eu me incluo, nós, o grande grupo chamado SUAS, não estamos ainda na pré-tarefa em relação à tarefa de coletivizar as demandas e de priorizar o dispositivo grupal? Será que as ansiedades de medo, de perda, e aí talvez a perda do controle do processo grupal, já que no grupo nós, os técnicos de nível superior, não temos todo o controle? Será que esses medos, essas angústias, essas ansiedades não estão nos paralisando? Eu me pergunto isso quando eu vejo um CRAS querendo planejar, por exemplo, um grupo de acompanhamento, não é atendimento, de acompanhamento familiar do PAIF para um ano inteiro. Veja bem, não é uma oficina, não é uma atividade temática, é um grupo de acompanhamento familiar, cujo principal tema ou assunto são as dificuldades que vão ser trazidas pelas famílias. Ou seja, que autonomia eu estou dando para esse grupo se eu coloco ali o planejamento do ano inteiro? Que autonomia eu quero ajudar a construir se eu estou traçando pelo grupo um caminho, um percurso que deveria ser traçado pelo grupo? Assim como a trajetória de vida das famílias é singular e eu me coloco como um facilitador, eu profissional, a trajetória de vida de um grupo também pertence ao grupo e a equipe é facilitadora disso. Então, eu tenho como planejar o enquadre, o número de participantes, o dia da semana, a reserva da sala, a periodicidade, o perfil das famílias que eu vou convidar. Mas em relação aos conteúdos dos encontros, do acompanhamento, eu até posso e devo planejar os primeiros, o processo de vinculação. Agora, se o grupo funcionar mesmo, vai ter que ter um momento em que eu preciso do encontro anterior, analisar o encontro anterior, o que aconteceu nele, para que eu possa planejar o próximo.
em que eu não posso fazer todo o planejamento pensando no ano inteiro. Se eu fecho as possibilidades, se eu planejo para um ano inteiro, então eu estou paralisando o movimento, a dinâmica do grupo, a operatividade do grupo, a autonomia dos participantes de trazerem os assuntos e construírem uma trajetória para esse grupo. Planejar é preciso, mas ressalvado esse processo inicial, o planejamento que tem que se dar ao longo dos encontros, no caso do acompanhamento inteiro, ele tem que ser paralelamente ao andamento desses encontros. Se for uma oficina, ok, eu vou planejar todos os encontros, porque ela é temática, ela tem um objetivo de curto prazo. Mas um grupo de acompanhamento familiar, seja no PAIF, seja no PAEF, não. E aí vem a minha hipótese para o sintoma. Para mim, a demora no planejamento, ou querer planejar tudo para o ano inteiro, para o grupo de acompanhamento, é um sintoma de que está faltando um referencial teórico, sabe, para o meu grupo. É um sintoma de que esse meu grupo de acompanhamento está sem referência. Porque se eu escolhi um referencial teórico com o qual eu me identifico, eu vou ver que fica bem mais fácil eu deixar esse grupo acontecer, eu planejar só os primeiros encontros e ao longo do tempo eu ir me guiando por esse referencial. Eu vou planejar os primeiros encontros enquanto um processo de vinculação e quando o grupo começar a andar, eu vou planejando os encontros à medida que eu analiso o movimento que esse grupo vai ter. E tanto a análise desse movimento, conhecida como dinâmica de grupo, não é dinâmica de grupo no sentido as dinâmicas de grupo, é a dinâmica do grupo, né? Então, esse movimento, a dinâmica do grupo, quanto o planejamento dos próximos encontros vão acabar sendo guiados por esse meu referencial teórico. Em resumo, minha gente, planejar é preciso, sim, com certeza, mas planejar dentro de um referencial teórico que me permita planejar, marcar a data, executar, seguir planejando, seguir executando, até que o processo fique parecido com a familiaridade que tantos nós temos com o atendimento individual. Então analise aí a sua equipe enquanto um grupo e se perguntem: será que não estamos ainda na pré-tarefa da tarefa de fazer grupos? E será que não definimos ainda e temos liberdade para isso e podemos ter vários referenciais teóricos que nos permitam deixar o grupo seguir o seu movimento e ir planejando ao longo desse grupo acontecendo? Responde aí, coloca aí nos comentários que eu quero saber isso. E a gente se vê na próxima conversa. Tchau!